Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Hebreus capítulo número 5. Uma palavra para o sacerdote, para o obreiro, para o diácono, para o pastor, o apóstolo, o bispo, o profeta, seja lá quem for que colocou o pé na obra. Eu te digo já de antemão, você não pode recuar. Você não pode tirar o pé do arado. Antes você não tivesse conhecido a obra de Deus, mas já que conheceu, você tem que permanecer como oficial da casa do Senhor. Porque todo o sumo sacerdote, todo aquele que é ungido, é tomado dentre os homens, é conhecido dentre as pessoas, é consagrado, é ungido, já existe uma ministração sobre a sua cabeça, já existe um conhecimento, e antes você não tivesse conhecido a verdade do Evangelho. É constituído a favor de outras pessoas, é constituído para levantar outras pessoas sobre a terra, nas coisas concernentes a Deus, para falar de coisas espirituais, para edificar pessoas, para levantar pessoas, para enviar pessoas, para ministrar pessoas, para ensinar pessoas. Amado, você tem que entender e oferecer os seus dons espirituais e sacrifícios espirituais em favor dos seus próprios pecados e dos pecados de outras pessoas. Ministrar essas pessoas para que essas pessoas cresçam em espírito e em verdade, para que não sejais como meninos na fé. Ora, se aquele que já foi ungido ainda é como menino, imagina aquele que nem foi ungido, ainda pratica as coisas de menino. Ora, quando você está no Evangelho, você tem que começar a comer do alimento sólido. Você tem que começar a comer das coisas grandes. Você tem que começar a pensar nas coisas de reino e não nas coisas da terra. Então você que foi ungido, a profeta, a sacerdote da casa do Senhor, a diácono, a obreiro, você já colocou o pé no arado. E se você coloca o pé no arado e recua, ora, Deus ele não tem prazer em você. Então, para que Deus possa se compadecer de você e possa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não te tratar mais como ignorante. Ignorante é aquele que não tem conhecimento, e todo conhecimento já foi te passado, então você já é uma pessoa douta na fé. Não tenha aí os seus princípios errados, pois também ele mesmo, o próprio sacerdote, o próprio Filho de Deus, está rodeado de fraquezas. Mas a palavra do Senhor diz que na tua fraqueza você tem que se fazer forte. E por estas coisas, amada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em favor do povo, em favor de outra pessoa, em favor de terceiros, é que nós intercedemos. Nós não intercedemos mais por nós mesmos, mas nós edificamos pessoas. E aí, edificando pessoas, estamos edificando a si mesmo, porque a palavra do Senhor diz que o fogo arde no altar e do altar para a igreja. A palavra do Senhor diz que é faca de dois gumes. Se eu ministro uma pessoa, a minha ministração ela também tem que servir de exemplo para mim mesmo. Ela tem que edificar aqui o meu corpo, o meu ser, a minha vida, o meu caráter, a minha moral, tem que ser transformado dia a dia. Fazer ofertas pelos pecados, jejuar, dobrar o joelho pelas madrugadas, pedir a Deus crescimento espiritual é necessário. Nós temos que sair do leite espiritual, passar ali pela papa do alimento espiritual, até comer do alimento sólido. Ora, existe um tempo e um modo em que nós somos considerados adultos na fé. Mas há aqueles que já conhecem coisas espirituais e continuam praticando coisas de menino. Ou seja, uma hora está na igreja, outra hora está na roda escarnecedor, uma hora está na igreja,
falando das coisas de Deus, outra hora está xingando pessoas, maltratando pessoas, com o coração inchado contra pessoas. Ora, amado, ninguém toma parte da honra de ser um pregador, de ser um obreiro, de ser um diácono, de ser um pastor, de ser um profeta, de ser um apóstolo, um bispo, um missionário dentro da casa do Senhor, se não for chamado por Deus. Como Arão foi chamado naquela época de Moisés, como Miriam também foi chamado, como Débora foi chamada, como Esther foi chamada, como Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, João e muitos outros homens e mulheres de Deus foi chamado para o Evangelho. Há uma honra sobre a tua vida. Assim, amado, também Cristo não se gloriou a si mesmo. Nós, quando estamos no Evangelho, nós não tomamos a glória para nós, nós tomamos a glória para Cristo. Glorificando e exaltando ao nome de Cristo, o sumo sacerdote, aquele que pagou o preço pelas nossas vidas. Eu não posso me fazer sumo sacerdote da casa do Senhor. Não, amados. Eu sou sacerdote da casa do Senhor, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e capacitado para a boa obra. Mas dia a dia eu tenho que buscar a comer do alimento sólido e não beber do leite espiritual como há meninos na fé. Mas aquele que diz isso, tu és o meu filho e hoje eu te gerei, o próprio Deus, ali no livro de Isaías, fala para que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré é filho do Deus Altíssimo. Ele é filho do Deus Altíssimo. A Bíblia fala lá em Hebreus 1 que Deus fala, assenta-te no teu trono, ó Deus, e ele falando para Cristo, porque até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, quando nós crescemos para este alimento espiritual, para este alimento sólido, nós vamos conhecer coisas da parte de Deus, os mistérios que estavam em oculto desde os séculos passados. Como também diz nos lugares celestiais, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, Melquisedeque era um sacerdote da cidade de Salém, aonde ela nunca existiu sobre a terra. Mas Abraão enxergava essa cidade, e Abraão deu dízimo, deu oferta para esse sacerdote chamado Melquisedeque, que não tem princípio e nem fim de dias, nem é nascido de mulher e nem morreu sobre a terra. E a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é da ordem de Melquisedeque, que tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Deus, ele é multiforme graça. Jesus Cristo, ele já andou nos séculos passados. A Bíblia fala ali em Provérbios que ele estava com Deus. A Bíblia fala em João, capítulo de número 1, que no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Então Jesus Cristo, ele é verbalizado da boca de Deus, o Filho do próprio Deus, aonde ele estava como arquiteto de Deus lá no passado. Ele é o sumo sacerdote, o Senhor da igreja, aquele que está acima de todas as coisas, o qual nos dias da sua carne, ele ofereceu a si mesmo como sacrifício vivo pelo um povo, como um grande sacerdote. Houve clamor, houve lágrimas, houve oração, houve súplicas por parte da sua mãe, por parte de Tiago, que podia, até mesmo Deus, ouvindo essas súplicas, livrar a Jesus Cristo de Nazaré da morte. Mas ele não foi livrado da morte, tanto é que ali no Getsemane, quando ele estava ali em angústia e agonia, ele falou: Pai, passe de mim este cálice, se possível, mas se não for possível, cumpra-se a tua vontade. E Deus permitiu o sacrifício da cruz, aquela morte horrível e terrível, ali induzidas pelos os sacerdotes. Jesus Cristo foi, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, um sacrifício vivo por toda a humanidade. Não podemos ser mais como meninos, ficar
olhando o evangelho de longe. Aquele que colocou o pé no arado e retira o seu pé, melhor não tivesse colocado o pé no arado, melhor não tivesse ser ungido ali a oficial da casa do Senhor. Então nós temos que temer, tremer ao ouvir o nome do Senhor, porque Deus ele vai cobrar toda obra que não foi feita e que foi delegada nas cabeças, naqueles que se colocaram diante do Senhor, naqueles que foram ungir obreiros, diáconos, sacerdotes, ministros de louvor, pastores, bispos, apóstolos, profetas, missionários. Ainda, amado, Jesus Cristo já era filho da obediência, mas ele aprendeu que o Deus falou ali no livro de Isaías: não há um justo sequer sobre a terra, e eis que tive que se desfazer de mim mesmo e enviar o meu filho amado. Jesus Cristo é parte de Deus, foi enviado a essa terra, pagou um preço, o preço do sumo sacerdote. Hoje ele responde pela igreja e Jesus Cristo está hoje sentado à destra de Deus o Todo-Poderoso, conforme Hebreus 1. E sendo ele, amado, consumado, ou consumido, ou pago o preço ali no Gólgota, Jesus Cristo, amado, agora ele vive de forma eterna. Porque ele já era eterno, ele estava antes da fundação do mundo, conforme o livro de Provérbios. Então, para todos os que nele crê, ou obedecem à voz do seu comando, ou falam em nome de Jesus, vocês foram chamados, segundo Mateus capítulo 20, aonde diz que o Senhor da vinha saiu a assalariar os seus trabalhadores. Muitos oficiais da casa do Senhor estão perdendo esse salário na vida secular, essas portas abertas, essas chances de crescer sobre a terra, porque simplesmente estão abandonando a fé e deixando a casa do Senhor e principalmente o oficialato, principalmente o ofício de obreiro ou demais oficiais da casa do Senhor. Então ele foi chamado por Deus, Jesus de Nazaré, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, do qual muito temos a dizer. De difícil interpretação, essa situação lá de Melquisedeque. Mas, na verdade, Melquisedeque é a representação de Cristo ali no Velho Testamento. Portanto, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tudo que nós formos fazer diante de Deus, nós temos que ser negligentes. E não pessoas nécias. Pessoas que não sabem ouvir o Evangelho. O Evangelho é para ser ouvido e colocado em prática, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora, se você quer algo absurdo da parte de Deus, peça a Deus, porque de Deus também é sim, sim, não, não. Deus pode sim transformar a maldição em bênção, Deus pode sim te lançar um passo a mais no dia de amanhã, fazer com que você cresça na sua prosperidade, fazer com que você tenha a cura, fazer com que você louve e glorifique o nome dele por causa dos benefícios que vem de reino. Mas entenda, a minha exortação hoje é para aqueles que colocaram o pé no arado e ficam esperando um pastor, o presidente da igreja, delegar ele a fazer alguma coisa, sendo que a função do diácono já diz o que ele tem que fazer, sendo que a função do obreiro já diz o que ele tem que fazer, sendo que a função do pastor já diz o que ele tem que fazer. O que ele tem é colocar em prática aquilo que o Espírito Santo já tem ensinado a ele, conforme a visão do próprio ministério. Se você não sabe a visão do ministério, pergunte a quem sabe. Porque, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, devendo você já ser mestre, sábio, doutor, ensinar pessoas pelo tempo que você está na igreja, ainda parece que você necessita de um ensinamento a mais. Parece que você ainda está bebendo do leite. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olha, se você já recebeu os primeiros rudimentos da palavra de Deus, já foi ensinado ali nos cursos, Vivendo como Reis e Rainhas, Escola de Profetas, principados ou demônios, anjos ali de luz ou de trevas, a ovelha perdida, o sacrifício do final de ano. Se você já sabe essas coisas, se você já sabe como é que a igreja se comporta, porque ela é um organismo vivo, amado, você tem que tomar posição e não negar aquilo que foi te dado. Porque, olha, o que eu te falo,
Pessoas que são seus vizinhos, que andam aonde você anda, em vez de você edificá-los, talvez você está sendo um mau exemplo por não abrir a sua boca, um mau exemplo porque se assenta na roda dos escarnecedores, porque andam nas suas festas. Cuidado, o mundo espiritual não é do jeito que você pensa. Presta atenção. Quando o Espírito Santo está na sua vida e ali por causa do seu convívio ou por causa daquilo que você anda fazendo, o Espírito Santo se retira, vem 7 demônios para te atormentar, porque ele quer pegar a casa vazia. Então vós, amado, que faz a tais coisas, necessita ali de alimento sólido e não ficar bebendo do leite espiritual, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, oscila naquilo que pensa ou fala. Então você tem que se manter com alimento sólido, tentar comer deste alimento e não ficar o resto da sua vida bebendo do leite, precisando de oração. Ainda tem gente, amados, que já deveriam estar orando por pessoas, edificando pessoas e está pedindo oração dentro da igreja. Pastor, ora por mim. Amado, dobra o teu joelho cansado, toma posição de vaso, se levanta sobre a terra. Porque qualquer que ainda, amado, se alimenta do leite, não está experimentado, não correu para a palavra da justiça, não tem fé no seu coração. Se você ainda necessita do leite, você tem que experimentar da palavra da justiça, daquilo que é verdade do Evangelho, edificar pessoas pelo teu testemunho. Mas você parece que ainda é menino, pratica as coisas de menino, não quer comer do alimento sólido. Amado, eu erro muito. Mas o meu conhecimento me dá o direito de chegar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor é comigo, isso eu posso, isso não posso. O Senhor é o meu Pai, me dá uma direção, me mostra em visão, me levanta sobre a terra, me abençoa nisso. Porque agora, amado, como adulto na fé, eu já sei pedir. A Bíblia fala: o meu povo pede e pede mal. Está pedindo, está sabendo pedir. Você que colocou o pé no arado, já era para estar sabendo todos os rudimentos da oração, para saber pedir a Deus, para que Deus resolva o teu problema, seja ele de emprego, família, drogas. Deus já deveria estar resolvendo os teus problemas, porque você está debaixo de uma unção profética, debaixo de um ministério de fogo. Mas, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o mantimento sólido é para quem anda no caminho da perfeição, aquele que quer cada vez mais as coisas do reino, os quais, em razão de costumes, de experiência com amigos, pessoas estão abandonando aquilo que recebeu de Deus e deixando para trás os ensinamentos para viver, amado, comendo ali das bolotas dos porcos. Então você tem que se sentir no direito de reagir para as coisas de Deus. Isso para o teu próprio bem, para a tua própria vida, porque o demônio, ele anda ao teu derredor e ele tenta te tragar. Então, amado, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, você tem que se exercitar diariamente na leitura da palavra, no ouvir o Evangelho, no dobrar o joelho, na pregação do Evangelho de Cristo sobre a terra, no convencimento pelo testemunho. Se você quer discernir coisas grandes, andar em sabedoria sobre a terra, você tem que entender esses mistérios. Entender esses mistérios para andar com Deus. Discernindo tanto o bem como o mal. Sabendo o que é luz, sabendo o que é trevas. Sabendo de que forma Deus vai te abençoar e de que forma Deus não vai te abençoar. Peça a Deus com todo o teu espírito e o próprio Deus ouvirá do alto céu, sarará a tua terra, ouvirá o teu clamor e te dará a paz, a tua bênção, te encherá de poder e te mostrará os caminhos da salvação. Aleluias! Ah, se você entendesse esses mistérios, você que é oficial da casa de Deus, tomaria uma posição diferenciada pelos princípios da fé e não pelos princípios da religiosidade. A graça e a paz, meus amados. Graça e paz em nome de Jesus.